Boa noite, Priscila. Boa noite, Andressa. Boa noite, Sheila. Boa noite, Bruna. Boa noite, Patrício. Boa noite, Pati. Boa noite, Pri. Prazer tê-los aqui hoje, essa noite. Boa noite, Alessandra, Lucas, Robson. E hoje nós vamos receber aqui o professor Daniel Neves para poder discutir um pouco sobre os aspectos do sistema recursal, algumas questões. Boa noite, Flávia. Boa noite, Patrícia, Marcos. Vamos esperar o professor. Oi, Randy, Miriam, Maurício. Obrigado, Pri, aí, por estar conosco. Boa noite, Leni. Doutor Tarcísio. Alessandra. Boa noite, Paulo. Nós estamos aqui esperando o professor Daniel para a gente poder discutir alguns das grandes questões. Olá, Soraya. Olá, Marcelo. Discutir uma série de questões, Alessandra. Vai falando de onde vocês estão nos contatando. Olá, o Recife aqui nos ouvindo. Nossa, Robson, melhoras aí pra ti, cara. Maranhão, Isabela, pessoal de Blumenau, São Luís, Carlos, grande abraço. Nós estamos esperando aqui o professor Daniel Neves. Muita gente do Espírito Santo, Moarama, Bom Jardim, no Pernambuco. Estamos esperando aqui o professor Daniel Neves entrar. Opa, Daniel. Não te vi aqui ainda. Espera aí que eu vou chamar o Daniel aqui para participar aqui conosco. Vamos ver, agora deu Agora certo, foi. Daniel. Boa noite, meu E amigo. aí, Jair, tranquilo? Tudo ótimo e com Tudo bom, você? tudo bom. Grata surpresa aqui ter você comigo hoje. Pois é, um prazerão. Substituindo aqui a professora Isabela. Ela teve uma questão. Isabela foi me orientando no mestrado. Aí ela me ligou no ODR hoje. Eu preciso que você me auxilie. Eu marquei com o professor Daniel. Falei assim, vai ser um prazer. Tem um tempo que eu não converso com o Daniel. Bom para colocarmos a prosa em dia e discutir um pouquinho do sistema recursal do Código de Processo Civil. Tem muita gente aqui discutindo, gente do Brasil inteiro aqui nos saudando. Vai ser uma honra poder ouvir aqui um pouquinho do que você tem aí nos ensinar sobre esse sistema recursal e as novidades que em alguma medida nós temos. E a primeira questão que eu queria que você falasse para o nosso público, Daniel, é sobre um dos pilares, ou uma das grandes inovações, o Dr. Dnieper está aqui nos ouvindo, é uma das grandes inovações que o sistema recursal trouxe. Na verdade, o sistema recursal tem uma série de aspectos que eu acho que merecem, tanto do ponto de vista dogmático, quanto do ponto de vista estrutural.
mas uma questão do ponto de vista estrutural que eu acho que é muito importante é a norma fundamental da primazia do mérito. Eu queria que você falasse um pouco para os nossos espectadores sobre essa novidade, em que medida que o 932, parágrafo único, e outros dispositivos, 1019, parágrafo terceiro, vão criar uma possibilidade de aproveitamento e, em alguma medida, vão poder promover uma quebra com uma tendência muito recorrente nos tribunais para gerenciamento do passivo de recursos que eles recebem, que é a jurisprudência defensiva. Então, eu queria que você falasse um pouco da primazia do mérito e em que medida que ela pode nos auxiliar exatamente para tentar combater essa jurisprudência defensiva e até explicar em alguma medida como que ela se estrutura. A Camila está aqui, muita gente aqui nos ouvindo. Vamos que lá. bom, obrigado, Gelli. Boa oportunidade para a gente conversar um pouquinho e trocar algumas ideias. Quando eu penso nesse princípio da primazia do julgamento do mérito recursal, eu imagino que o legislador ele objetivou esse princípio tendo como norte três ideias principais, né? Então, a primeira ideia foi meio que enxugar gelo, é verdade, mas combater aquela jurisprudência defensiva que já havia sido formada e que basicamente é criar pelo em ovo no juízo de admissibilidade para não admitir os recursos e, como você bem colocou, diminuir o acervo que o tribunal tem de recursos para julgar. Então, nós fomos ali pontualmente, né, já sabendo aonde a jurisprudência defensiva era mais agressiva, e criamos regras legais que acabaram por contrariar essa jurisprudência defensiva consolidada, e dessa maneira os tribunais tiveram que abandonar essas condutas já consagradas, posto que a sua manutenção seria uma clara postura contra a lege. Eu posso aqui mencionar apenas um exemplo, que para mim é bastante significativo, que é o artigo 218, parágrafo 4º do CPC. Quer dizer, esse artigo que, na verdade, está solto lá na teoria geral do processo, porque ele, na verdade, trata de atos processuais em geral, ele tem um endereço certo no âmbito recursal, porque ele matou aquela estranha teoria formada nos tribunais superiores do recurso prematuro, da intempestividade antitempos, de que se você entrasse com recurso antes de ser intimado, como o termo inicial do prazo ainda não tinha ocorrido, o seu recurso estaria fora do prazo, e aí após a intimação você tinha que ratificar o seu recurso. Um negócio muito esquisito. O nosso amigo Rodrigo Cunha Lima Freire costumava falar que essa súmula era de uma imbecilidade esférica, que sobre todos os ângulos que você as analisasse, ela era absurda, porque ela vai contra a própria lógica do processo, que é você obter uma tramitação em tempo razoável. E na medida em que ela cria uma intempestividade prévia, ela está, na verdade, a parte está sendo rápida, ela está agindo com presteza e é punida por apresentar a sua manifestação antes de ser intimado. O Luiz Delori está aqui, um grande abraço, meu amigo. Abraço, Delori, eu estava lá acompanhando, ele estava aqui no canal, você estava na sua aula de doutorado, mas ele estava com o Gilmar fazendo uma live sobre o cabimento da reclamação, aquele julgamento polêmico do STJ, né, de que a não aplicação do precedente, não admite reclamação. Pode até falar disso um pouco mais à frente. Estava bem legal. E aí é isso, né, você botou aí o dedo na ferida, né? Há quanto tempo a gente não vem reformando o CPC, né? Tornamos o CPC de 73 uma concha de retalhos, mas sempre nas exposições de motivos estava lá, preocupação com a duração razoável, com a celeridade. Aí o dia que o pobre do advogado quer contribuir, ainda que minimamente com esses princípios, ele era punido, né? E é muito interessante como esse artigo 218, parágrafo 4º do CPC, ele realmente acabou com essa teoria. Acabou. Os tribunais, eles nem tiveram coragem de se colocar contra. E é interessante que, inclusive, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do STJ, ainda no período da vacatio legis, eles já pararam de se valer da súmula e aplicar, em alguma medida, a ratio do 218, parágrafo 4º. Então, já era uma absorção do próprio movimento legislativo que já induziu, mesmo antes da entrada em vigor, uma mudança dessa postura, pelo menos nesse aspecto, no âmbito dos tribunais superiores, apesar de que eles são muito inventivos para criar novos modos para inviabilizar
à atividade recursal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais, inclusive, no que diz respeito, por exemplo, à instrução do agravo, a questão da apresentação de documentos, como é que fica essa situação no âmbito do sistema do CPC2, CPC 15? Então, essa seria a segunda forma de atuação do legislador para atender a primazia do julgamento do mérito recursal, que é a saneabilidade de vícios. Então, o legislador também teve essa sensibilidade, né? Ele percebeu que alguns vícios absolutamente sanáveis eram considerados pelos tribunais, principalmente superiores, como insanáveis. E aí resolveram criar regras específicas justamente para superar esses entendimentos. Você colocou uma norma muito importante, que é o 1019, parágrafo 3º, ainda mais, né, quando a gente pensa na instrução do agravo, porque tem aquelas tais peças essenciais, né? Essas são as mais traiçoeiras de todas. Porque as peças necessárias, bem ou mal, elas estão descritas na lei. As peças essenciais são peças a priori facultativas, mas que o tribunal reputa essenciais para sua compreensão da controvérsia. Então, há um subjetivismo aqui. O que me parece essencial pode não parecer a você. E aí, muitas vezes, a parte ela deixava de juntar uma peça que não era obrigatória pela lei, mas que o tribunal reputava essencial e não lhe era dada a oportunidade de sanear este vício pela juntada posterior de tal peça. Me parecia aí contrariar, acho que mais ou menos uns 14 princípios processuais, né? Mas, de qualquer maneira, era uma realidade que a gente encarava. E aí é engraçado quando a gente fala com o advogado, que o advogado fala assim: Daniel, a minha vacina para essa doença era instrução capa a capa. O que de fato acabava sendo feito, mas às vezes você está num processo, você deve saber isso tanto quanto eu, que tem lá 20 volumes de processo. Naquela época dos processos físicos, porque agora com o processo eletrônico nem instrução você precisa fazer mais. Mas na época do processo físico, você meter um capa a capa de 20 volumes com 200 laudas cada um, não era algo fácil, né? Eu costumava brincar com meus alunos assim, só o dono do Xerox fica feliz, né? Porque vai fazer um dinheiro a tuas custas. Mas toda a coletividade que está envolvida, aí o estagiário que vai ser o coitado que vai tirar as cópias, o sujeito do cartório que vai ter que autuar tudo isso, quer dizer, todo mundo vai te odiar pro resto da vida. Então não era racional, né? E aí o legislador vai lá e fala, meu, para com isso. Deixou de juntar uma peça, seja necessária, seja essencial, intima a parte, dá 5 dias, deixa ela juntar. Aliás, eu estou para ver um vício mais sanável do que a juntada de um documento que a lei exige, né? Vamos conversar. A gente tem no 1007 também, parágrafo 7º, uma previsão também nesse sentido, né? O equívoco no preenchimento da guia de preparo. Porra. Errou um código, errou um nome. Poxa, faz a correção, o dinheiro já foi, já entrou nos cofres públicos. Pode não ter ido para o lugar certo, mas isso é uma questão de adequação. E aí o legislador vai lá e faz a previsão, né? Agora... E eu acho até importante pontuar uma coisa, né, Daniel, que essa forma de interpretação dos tribunais pode aparentar até muito absurda, e em verdade, como você está pontuando, fere uma série de normas fundamentais, uma série de princípios, mas era uma forma que os tribunais criam exatamente para gerenciar o passivo. Então, eles criam interpretações extremamente rigorosas sobre questões ordinariamente formais, para, através desse expediente de jurisprudência defensiva, que, na verdade, ela é ofensiva, às vezes, à inteligência de todos os cidadãos e de nós que aplicamos e utilizamos o sistema, mas ele é criado com o objetivo de fazer, na verdade, um controle administrativo, ou seja, os tribunais têm processo demais, eles, então, inventam uma interpretação extremamente formal para, através disso, inviabilizar a atividade recursal. E, por óbvio, isso é absurdo em todos os aspectos. E você estava pontuando a questão em torno da mudança que o agravo trouxe. Na verdade, para mim, um dos piores aspectos do agravo é a questão do cabimento, mas acerca disso tem o tema 988 do STJ, e eu não queria pontuar essa questão agora, até porque dá uma live inteira a gente discutir as hipóteses de cabimento e não cabimento do agravo, mesmo depois do STJ ter fixado precedente sobre o tema. Eu queria que você falasse um pouco também para o nosso público sobre o fato do próprio modo de lidar com o agravo por instrumento. Porque o procedimento ele mudou no que diz respeito à instrução, até com a
a entrada da primazia do mérito, essa possibilidade de eu poder sanar a instrução do agravo, da formação do instrumento de agravo, mas ele também tem uma mudança se o agravo ele é interposto pela via eletrônica ou não eletrônica. Eu queria que você falasse um pouco disso para nós. É interessante, né? Porque aqui a gente percebe, pelo menos em duas passagens do CPC, aquela consideração do legislador de que nós temos uma mutação, né? Quer dizer, nós nascemos no processo físico, nós estamos agora, né, partindo de uma forma irremediável, e quem sabe essa crise do Covid ter nos ensinado muito e nos forçado, né, a proceder de um estilo JK, 50 anos em 5, né? Quer dizer, a gente está tentando se virar, né? Você até sabe que eu sou um estudioso há bom tempo dessa virada tecnológica no direito processual e dos impactos disso, que, por óbvio, vão transcender a mera automação e a transferência do processo cartorário físico, digamos assim, no processo eletrônico, mas isso, inclusive, induz... nós temos toda uma tendência em torno da questão dos tribunais online, tem uma teorização sofisticada em torno disso, mas, especialmente nesse aspecto, o código foi até, em alguma medida, digamos assim, humilde. Mas ele traz inovações que me parecem muito importantes, que é inclusive o que você dizia. O que eu achei interessante foi ele reconhecer, pelo menos nesses dois pontos, que realidades postas e consagradas para os autos físicos perdem totalmente o seu sentido quando diante de autos eletrônicos. E houve uma sensibilidade do legislador em perceber que, apesar da gente estar num rumo inevitável ao processo em autos eletrônicos, nós ainda temos um remanescente de autos físicos. E o que eu achei legal? Ele criar regras diferentes a depender da forma pela qual tramita o processo. Então, as duas diferenças aqui, né, que o CPC nos trouxe. Uma é essa da instrução de peças, né? Quer dizer, por que você instrui um agravo? Quem sabe a gente até tem que repensar no futuro o próprio nome do recurso, né? É agravo de instrumento, porque você instrui a peça recursal com cópia de peças dos autos principais, pela razão única e exclusiva de que o tribunal, ao julgar o agravo, ele não terá acesso aos autos principais, porque você vai criar novos autos lá no tribunal. Então, você tem que fazer essa instrução. A partir do momento que o processo tramita em meio eletrônico, da mesma forma que o tribunal tem acesso aos autos eletrônicos criados pelo agravo, ele vai ter acesso aos autos em primeiro grau, né? É claro que só no Brasil, né, se você contar para um estrangeiro, é difícil ele acreditar que você tem problemas, às vezes, de comunicação, porque os sistemas do tribunal e do primeiro grau do mesmo estado não se conversam, né? Pois é, não, eu falo isso até aqui em Minas. Eu ia falar de Minas. O sistema de segundo grau, ele não é interoperável com o do primeiro grau. Então, apesar da regra do código falar que eu não preciso instruir o agravo de instrumento, eu, como advogado, quase sempre, mesmo que os autos sejam eletrônicos em primeiro grau, eu instruo no segundo grau, por exemplo, se eu quero uma tutela provisória, eu quero um efeito suspensivo, eu quero buscar uma tutela antecipada recursal, até porque se eu não fizer essa instrução, o desembargador relator vai me chamar para que eu promova a instrução, porque ele não vai ter acesso aos autos em primeiro grau, e às vezes isso atrasa, é um problema muito sério, inclusive para o próprio cliente. Então, inclusive, essa informação que eu acho que é essencial, essa que você pontuou, importantíssimo, porque você precisa, inclusive, saber se no âmbito do tribunal que você milita, ele e o sistema que ele tem, ele é interoperável com o sistema eletrônico de primeiro grau. Porque se ele não for interoperável, por mais que a lei diga que não é necessário você instruir o agravo, é conveniente que você o faça, em especial se você está querendo alguma liminar no seu agravo por instrumento. E é muito interessante, né, que você colocou, Gelli, porque quando você conhece a situação local, eu acho que até é uma forma de você fazer valer o princípio da cooperação lá do artigo 6º. Quer dizer, a racha da norma ela é clara. O tribunal terá um acesso dentro do mesmo sistema aos autos de primeiro grau e aos autos do agravo. Quer dizer, quando isso não acontece, é óbvio que a dificuldade de acessar vai fazer com que o tribunal o quê? Te intime para juntar em 5 dias. Então, para evitar, né, essas idas e vindas, você, sobre a ótica da cooperação, já faz, obviamente, a instrução. Ainda mais quando você colocou aí muito bem numa situação de urgência, né? Porque
Se você precisa de uma decisão do relator para ontem e vai dar uma bobeira dessa, até ele te intimar, até você juntar, até ele decidir de novo, muitas vezes o direito já é uma pereceu. tragédia. Exatamente. Eu acho que esse aspecto é um aspecto muito importante. Mas ainda no que tange isso, eu queria que você falasse um pouco do 1018 e na diferença da aplicação dessa necessidade de você informar o primeiro grau da interposição do agravo por instrumento na hipótese de procedimentos eletrônicos e não eletrônicos. Só fazer uma saudação aqui, nossos amigos Zumar, Bernardo Câmara e Hugo Malone, que também fizeram aqui mandaram um abraço aqui, Zumar, grande Zumar. Espetáculo. Seríssimo. Muito bem. Então, Vamos lá. aí no 1018 eu achei com bastante sentido também, né? Porque trata daquela informação em primeiro grau da interposição de recurso, do agravo. Alguns pensam que essa informação ela se presta a habilitar o juízo de retratação pelo primeiro grau. Mas, na verdade, essa informação ela diz respeito ao princípio da cooperação e o exercício de ampla defesa pelo agravado. Então, a gente vai ter que voltar um pouquinho aqui no tempo, né, Ediel? Naquela época de processos físicos, em que você interpõe o recurso, e aí eu e você, né, nós temos facilidades na justiça. Eu tenho facilidade na justiça estadual e na justiça federal. Você só tem essa facilidade na justiça estadual, de militar na sede do juízo, né, do tribunal. Então, eu costumo brincar. Antigamente, eu era intimado para contrarrazoar um agravo. Para mim, ir no foro central, que eram as varas de primeiro grau, ou no TJ, era atravessar uma rua. Então, eu ter acesso a essas contrarrazões não mudava nada, ir num lugar ou ir no outro. Mas aquele colega, aquele advogado que era lá de Presidente Bernardes, que é 700 quilômetros da capital, ele teria que perder pelo menos um dia para vir até aqui, aí tirava as cópias, um dia para voltar, teria um gasto enorme, ou contrataria o correspondente que mandaria por correio, tudo muito complicado, apenas para quê? Para ter acesso ao teor do agravo e poder apresentar as contrarrazões. A partir do momento que o código diz, olha, você em 3 dias tem que informar a interposição, juntar uma cópia do seu recurso e indicar os documentos que você instruiu o recurso, isso, na verdade, é para que o advogado do agravado ele possa ir até o cartório local, atravessa a rua, faz a consulta dos autos e está habilitado a fazer o recurso, as contrarrazões, podendo, inclusive, colocar no correio no último dia de prazo. Ele não perde rigorosamente nada em termos de prazo, não tem despesa extra. É, para mim, obviamente, uma questão de boa-fé, de cooperação. Agora, a partir do momento que o processo é eletrônico, essas dificuldades todas desaparecem, né? Porque a partir do momento que o sujeito é intimado no processo eletrônico, ele não precisa nem ir no cartório lá da sua cidade. Ele vai aonde ele está, que é sentado na sua cadeira, acessar o sistema e vai ter o inteiro teor do recurso, dos documentos que o instruíram. Então, aí, realmente, a dispensa dessa informação, quanto os autos são eletrônicos, me parece bastante razoável. E aí a gente não tem esse problema, né, Diele, da não comunicabilidade dos sistemas. Porque o advogado ele vai acessar o primeiro grau, o segundo grau, e não é entre eles, né? E aí o 1018 se restringe a uma faculdade para o agravante para tentar buscar o juiz de retratação por conta do efeito regressivo que o recurso possui. Apesar de nós sabermos que até do ponto de vista, né, cognitivo, a chance de um juiz de retratação é pequena, até porque tem um viés cognitivo que é o lock-in effect bias, que é um viés de trancamento que para o ser humano é muito difícil voltar atrás a um posicionamento que ele já gastou energia para decidir. Então, no caso do juiz, nós temos uma enorme dificuldade, tanto com o juiz de retratação de uma série de recursos, ou até, no caso dos embargos de declaração, que o juiz volte a promover um raciocínio e verificar em que medida que existem ali os vícios postos no artigo 1022. E por falar dos embargos de declaração, eu queria que você falasse um pouco também para os nossos espectadores. Primeiro, falar da novidade em termos de cabimento dos embargos declaratórios, até pelo parágrafo que o 1022 traz, inclusive conversando com a questão da necessidade de que os órgãos judiciais analisem obrigatoriamente os precedentes, e também a questão da inovação do 1025 no que tange ao pré-questionamento ficto, que também é uma questão que eu acho que merece ser tratada para que os nossos espectadores as conheça com mais precisão e
a sua fala vai ser muito preciosa nesses aspectos. Então, Gelli, eu não sei se você ficou com essa impressão também. Eu já tive, eu fiz algumas lives, tal. Você vai fazer comigo a live, inclusive falando sobre essa questão da tecnologia e processo. Vai dar certo, a gente vai combinar lá a data. E nessas lives que eu fiz, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente. E há uma constante de que o legislador ele criou essa ideia do efeito vinculante, mas ele não sistematizou o código diante dessa nova criação. Então, nós temos primeiro um problema, né, de saber se o 927 ele é inteiramente de eficácia vinculante, aqueles dois últimos incisos não são. Mas ainda assim, ainda que a gente tire aqui esses dois últimos incisos que seriam os polêmicos, é interessante notar como uma série de institutos não tratam dos precedentes indiscutivelmente vinculantes de uma maneira homogênea. E o 1022, ele acaba fazendo isso também no parágrafo único, inciso 1º. Porque ele falou, olha, caberá ao embargo de declaração quando a decisão não enfrentar precedente formado em julgamento repetitivo, beleza, IRDR e o julgamento de RE respectivo, em IAC. Aí eu pergunto, e o precedente formado em controle concentrado de constitucionalidade? Esse aí não cabe em embargo de declaração. Não, Daniel, esse aí cabe, com certeza. Bom, e a súmula vinculante? Aí, se o juiz ele deixar de mencionar uma súmula vinculante em tese aplicável no caso concreto, aí não cabe em embargo de declaração por omissão. Quer dizer, eu percebo, não só aqui, como em várias passagens do Código, que faltou homogeneizar os institutos. Fechar a questão do que é vinculante e do que não é. Mas você não acredita que, dentro da leitura, de que essa perspectiva dos precedentes acabaria formando dentro do próprio código um microsistema, que vai, inclusive, induzir, mesmo quando uma regra não é claramente, ou abertamente, ou expressamente prevista para discutir todos os aspectos, como nesse caso do 1022, a interpretação ela não seria uma interpretação para abarcar as outras hipóteses? Porque isso, em alguma medida, corrige os déficits do legislador por não ter precisado, em todos os momentos, o rol na inteireza, ou ter usado, talvez, de um modo mais lacônico a expressão precedente, fazendo alusão ao dispositivo. Essa interpretação do microsistema legislativo, não, em alguma medida, não supriria isso? Porque você cria, o 1022 acaba criando uma situação de omissão presumida, para além das hipóteses recorrentes de cabimento dos EDs, de omissão, obscuridade, contradição e erro. Ali ele vai colocar situações de omissão presumida nas hipóteses de descumprimento do 489, no que diz respeito à fundamentação, e essa questão do precedente que a gente está tematizando. Mas, em especial, nesta, você não acredita que talvez essa leitura de que eu tenho um conjunto de regras que funcionam quase como vasos comunicantes, de modo que o regramento dos precedentes acaba tendo de ser interpretado, até para dar essa homogeneidade, essa interpretação sistemática não resolveria o problema em alguma medida? Não, com certeza. Eu, inclusive, a gente está bem avançado, né, em termos do microsistema do julgamento repetitivo. Então, a gente pega lá o 928, já tem várias decisões, mandando aplicar regras, aquela regra, né, do pedido de distinção para o processo continuar, que só tem no RE repetitivo, já se aplica ao IRDR, ótimo. Mas eu concordo com você que a gente tem que criar um microsistema um pouquinho mais amplo, né? Que é, na verdade, um microsistema da eficácia vinculante, que poderia aí abranger tanto o precedente quanto as súmulas e tal. E dentro desse microsistema, a gente fazer essa retroalimentação, né? Eu vejo alguma dificuldade jurisprudencial num estudo que eu fiz sobre o IAC, porque eu achei que o IAC ele foi muito pobremente tratado, né? Quer dizer, você pega o IRDR, sei lá quantos artigos, o especial extraordinário vai do 1041 ao 1046, mas são artigos com inciso, com parágrafo, com o diabo a 4. E você pega lá o 947, que é o IAC, um artigo simples, meio 2 incisos, 4 parágrafos, um negócio raquítico, né? E aí eu falei, ó, o IAC não tem como sobreviver só com isso aqui, ué. O IAC ele tem que se alimentar de algum lugar, e ele vai se alimentar da onde? Ué, das outras formas procedimentais de informação do precedente vinculante. E aí eu vou lá e faço uma pesquisa, a gente percebe, né?
por exemplo, nos IACs instaurados originariamente no STJ, praticamente todos os relatores tomaram algumas regras do IRDR na aplicação, como aquela comunicação aos juízos que têm causas para que eles prestem informações. Isso não existe no IAC, mas é previsão do IRDR. Mas, de outra banda, a gente tem um precedente lá da terceira turma que diz o seguinte, não, instaurado o IAC, não cabe sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria jurídica. Por que não cabe? Porque não há previsão específica no IAC. Porra. Mas há previsão no IRDR, há previsão no julgamento repetitivo. Né? Há previsão na repercussão geral, quer dizer, não sobra, né, regras que tratam do sobrestamento, que os tribunais superiores não entendem como obrigatório, mas a possibilidade de sobrestamento. Então, eu concordo plenamente com você. Eu acho que, claro, né, o legislador podia ter facilitado o nosso trabalho. Com certeza. Né? E, de repente, ele não precisava também ficar muito minucioso e falar, olha, se não tratar de precedente ou súmula com eficácia vinculante. Pronto. Em todas as passagens que ele fala de espécies de formação, de formas de criação do precedente vinculante, ele podia ter um standard ali, né? um Ctrl 5, né? Pá, 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 e depois deixava com a doutrina descobrir efetivamente o que é precedente vinculante, o que não é. Aí a gente se divertiria. Mas eu posso falar até como testemunho, na verdade, essa época na Câmara, que foi o local no qual essa redação foi estruturada, foi uma época tão tormentosa, porque toda semana, quando a gente ia para a Câmara, a discussão era se ia ter obstrução do código ou não. A gente tinha que fazer os dispositivos, às vezes, do dia para a noite. A gente ia para uma reunião de líderes, saía da reunião de líderes achando assim, deprimido, falando a gente está perdendo o nosso tempo de vida aqui, vindo aqui para tentar fazer isso, as nossas dispensas e pode acabar tudo porque tem um problema lá de um deputado de uma bancada X ou Delta que inviabilizava. Então, muitas das redações ali, elas se deram por uma contingência, inclusive, do próprio processo histórico da formação do Código. Mas eu concordo em gênero, número e grau. Precisava, sim, seria muito mais conveniente que tivesse tido esse regramento mais, pelo menos, homogêneo ao longo de toda a formação do Código. Mas ainda dentro do ED, eu queria que você falasse também da questão do pré-questionamento, que a gente não chegou a abordar, e eu acho que é algo que os nossos espectadores vão ter interesse em saber, até em alguma medida, a inovação, em que medida que o STJ vem aceitando esse pré-questionamento fixo por conta da súmula, a própria exigência que o STJ tem estabelecendo que, além de você falar do pré-questionamento fixo, tem que falar da negativa de vigência 2022, que é uma outra hipótese de jurisprudência defensiva que, em alguma medida, eles criaram depois do Código. Queria que você falasse um pouco disso para nós. Esse tema, né, coincidentemente, eu acabei tratando com o Medina. Eu fiz uma live com o Medina ontem sobre recurso especial e a gente acabou falando sobre esse tema e foi bem interessante, né? Ele contou um pouco do histórico também da criação do 1025, né? E aí ele disse, olha, me pediram, né, a Tereza Ruda Alvim me pediu para eu fazer duas redações. Uma que consagrava a súmula 356 do STF, que é a ideia do pré-questionamento ficto, e outra que consagrava a súmula 211 do STJ, que era a exigência do pré-questionamento expresso, né? E ele disse que fez as duas e não só apoiou, como ficou torcendo para ser consagrada a que espelhava a súmula 211 do STJ. Porque ele é um crítico da ideia do pré-questionamento ficto. Ele expôs lá uma questão até histórica para ser contrário à ideia do pré-questionamento ficto, mas disse que, no final das contas, até por muita pressão, principalmente da OAB, o pré-questionamento ficto passou, né? E aí foi lá essa redação do 1025. O curioso, entretanto, né, porque só para o nosso ouvinte aí se situar, os tribunais superiores, em termos sumulares, eles discordavam, né? Porque o STF dizia assim, meu amigo, se o acórdão for omisso e você embargar de declaração, independentemente do resultado dos embargos, você já fez tudo o que você podia fazer para ver a tua matéria constitucional ser enfrentada no tribunal local. Então, como você já fez tudo o que estava ao seu alcance, nós vamos criar uma ficção jurídica. Ficção jurídica é aquela mentira que todo mundo finge que é verdade. Nós vamos criar uma mentira de que a questão constitucional foi enfrentada e você vai estar habilitado a entrar com a RG. Ao passo que o STJ dizia, meu amigo, né? E teve uma vez, Odiel, ainda bem que eu não estava no processo, mas
eu acompanhava pelos julgamentos. Aí eu entrei lá no Push só para ver onde isso ia acabar, né? Porque é o surrealismo total. E aí o que aconteceu? Como é que era lá no STJ? Vinha um acordo omisso, você embargava, os seus embargos eram rejeitados. Resultado, a matéria federal não foi enfrentada, porque a omissão do acórdão foi mantida pela negativa de julgamento ali nos embargos. Aí você, contra essa decisão, entrava com o RESP, alegando que a decisão violava o, à época, 535, que hoje é o 1022, basicamente dizendo, STJ, houve uma violação formal, o tribunal não corrigiu, então você tem que anular esse julgamento dos embargos de declaração, devolver o processo para o segundo grau, para que o tribunal finalmente enfrente a matéria federal, eu consigo o meu pré-questionamento, e aí eu volte para cá com um novo RESP, que era o RESP que eu queria entrar desde o início. Aí, nesse caso específico, acho que pegou um tribunal segundo grau num dia ruim, muito louco, o tribunal anulou, falou, ó, teve uma omissão, vocês têm que enfrentar essa questão federal, julga de novo. O tribunal rejeitou de novo os embargos de declaração, dizendo que não havia... Eu tive um caso assim da minha advocacia, que eu tive que ir 2 vezes no STJ, por negativa de vigência ao 535, para depois ir e ter o provimento do recurso. É um negócio absurdo. Não é surreal. O cliente, eu explicando isso para o cliente, imagina você explicar isso para um cidadão leigo. Eu falei, olha, o STJ falou que eles têm que dizer, mas eles não. Aí eu fui de lá de novo, fui 2 vezes, para que eles suprissem. Agora, por óbvio, isso não existe mais. E uma coisa que eu acho que é importante a gente só salientar, se você fala do ED com a finalidade pré-questionadora, com precisão, mas para deixar claro, até porque a gente tem espectadores de todos os níveis, a gente tem muitos alunos, que para que eu possa apresentar esse ED pré-questionador no segundo grau, eu já tenho que, no meu recurso ordinário, provocar a análise da questão jurídica e o tribunal se ficar omisso. Porque senão os EDs não serão pré-questionadores, eles não vão suprir omissão nenhuma, porque omissão não houve. Se você fez, por exemplo, uma apelação só discutindo fato e prova, e não discutiu nada do direito, sinto muito, mas as vias para os tribunais superiores estão inviabilizadas. Mas ainda dentro desse ponto, eu queria que você falasse um pouco dessa... Qual que é o seu posicionamento sobre essa criação do STJ de falar que além do 1025 você tem que falar do 1022 para poder conseguir fazer, porque aparenta muito o raciocínio que você acabou de fazer do antigo 535. E que hoje não tem fundamento nenhum para esse raciocínio. E, na verdade, né, o que é mais triste, Gelli, é que o advogado, a essa época, ele começou a perceber o seguinte: em alguns momentos, ele entrava com RESP alegando que havia omissão. E o tribunal dizia, não houve omissão. Eu nego o provimento ao seu RESP. E aí você pensar, bom, então se não houve omissão, quer dizer que a matéria federal foi enfrentada. Então já teria cabido aquele recurso especial originário. Então o que a gente começou a fazer? O 2 em 1. Falava, ó, é o seguinte, se houve uma omissão, precisa julgar de novo. Se não houve uma omissão, então para questionamento é expresso, vamos pro pau. Era o tradicional 2 em 1. Todo mundo fazia isso. Veio o artigo 1025, todo mundo deu aquela folgada. Falou, agora é só alegria. É só embargar de declaração e depois entrar com recurso especial livremente. Mas hábitos antigos são difíceis de morrer, né? E aí o STJ... Exatamente. E você colocou muito bem, jurisprudência defensiva na veia, né? Ele cria uma exigência formal que a lei está longe de prever. Então ele diz, olha, então o que você tem que fazer? Exatamente. Você tem que abrir uma preliminar, então os colegas aí que estão nos ouvindo, você vai abrir uma preliminar e vai dizer, olha, houve uma omissão com relação a essa questão federal. Eu quero que você, STJ, reconheça esse vício e para que eu não possa ser prejudicado por esse vício, nós vamos trabalhar o pré-questionamento ficto e vamos, então, enfrentar agora em grau recursal a matéria federal, que não foi pré-questionada, mas nós vamos fingir que foi. Ou seja, é o 2 em 1 que a gente fazia só. Só mudou o jeito. Né? Exatamente. Era o 2 em 1. Mudou nada, né, no final dos contos. Não mudou nada. A lei, né? Tirando o fato que... Não, mudou em alguma medida o fato de que agora o tribunal ele não manda, o STJ não manda o tribunal de segundo grau, não precisa voltar aos autos, que a época, inclusive, para os mais novos,
o processo para ir para o STJ e voltar do STJ demorava anos. É claro que de bons anos para cá os processos são eletrônicos, o STJ, inclusive, tem uma métrica que eles falam que os recursos repetitivos, eles gastam em média 369 dias para julgar. Então, o Supremo demora, mas o STJ até está conseguindo manter uma métrica de produtividade no que tange aos repetitivos até interessante. Que também a gente tem que ver em que medida que a qualidade das decisões, porque muitas vezes um acórdão que é um precedente de repetitivos tem duas laudas, né? E aí fica muito difícil, inclusive, aplicar o precedente, porque você não consegue extrair fundamento determinante do que o tribunal decidiu. Às vezes você tem uns acórdãos extremamente longos, mas também tem uns acórdãos, como você já falou mais cedo, raquíticos. Um outro aspecto que eu acho que era importante nós tratarmos é um aspecto que eu acho que é muito relevante, que é a questão da fungibilidade recursal. Porque o Código de 73, por uma opção, inclusive, do próprio Alfredo Buzaide, que foi, em alguma medida, o relator de boa parcela da legislação revogada, ele colocava na exposição de motivos do Código que o Código, como ele adotou a ideia da singularidade, em detrimento do que tinha na época no CPC de 39, que às vezes de uma mesma decisão cabiam várias modalidades recursais, o CPC de 73, em alguma medida o CPC de 2015, também opta pela ideia da singularidade, unicidade e irrecorribilidade, ou seja, de cada decisão caberia um recurso. E o Buzaide, à época, falava na exposição de motivos do Código 73 que não seria necessária a fungibilidade, ou seja, a possibilidade da aplicação do princípio do recurso indiferente, que eu poderia aproveitar um recurso pelo outro. Só que a própria aplicação do CPC de 73, já em 75, 76, mostrou a necessidade da fungibilidade. E o legislador de 2015 percebeu situações nas quais poderia haver uma dúvida objetiva e estabelece hipóteses de fungibilidade que eu queria que você comentasse para os nossos espectadores. Então, Gelli, antes da gente falar dessas hipóteses específicas, até queria abrir aqui um debate com você, não sei da sua opinião, mas na minha percepção, hoje a gente tem a fungibilidade típica, que são exatamente aquelas em que a hipótese, qual recurso é interposto e ele é recebido pelo qual, elas estão consagradas lá no 1024 para o terceiro, 1032 e 1033, e continuamos, como sempre tivemos como tradição, a trabalhar a fungibilidade atípica, né? O STJ mesmo, outro dia, aí, resolveu que aquela decisão que julga a ação de exigir contas, aquela primeira decisão, né, que condena a exibição, ela, com o novo código, deixou de ser uma sentença, passou a ser uma decisão interlocutória, o recurso cabível ao agravo, mas reconheceu que, como há ainda muita divergência doutrinária e jurisprudencial nos tribunais locais, aplicaria-se a fungibilidade. Então, a gente tem uma fungibilidade aí que não está prevista em lei entre apelação e agravo. E, na minha cabeça, o que distingue uma da outra? Não, uma está na lei, outra não está. Não, sim, sim. Mas, praticamente, qual é a diferença? Na minha percepção, a diferença é que nessas hipóteses previstas em lei, você não tem requisitos para preencher no caso concreto. Não vai caber uma análise casuística para falar se houve erro grosseiro ou não, se havia uma dúvida fundada ou não. Isso, para mim, fica lá para a tipicidade. Entre uma apelação e agravo, você vai ter que trabalhar com essas ideias, com esses requisitos. Agora, aqui, e aí eu fui, né? Me lancei a pesquisa jurisprudencial. Olha, de embargos tem milhares de decisão, né? Recurso especial extraordinário, a fungibilidade tem uma quantidade menor, mas por que pareça, eu achei que não ia pegar. Mas acabou pegando até, né? A gente até acaba tendo decisões nesse sentido. E nenhuma delas é falado sobre requisito. Eu não achei nenhuma. Nenhuma fala de erro não grosseiro, de dúvida fundada, nada, nada. Simplesmente por haver uma previsão da lei, a gente aplica a fungibilidade. Eu sei que esse não é um tema muito pacífico, né? Mas eu queria saber aí qual que é a sua posição. Eu acredito, eu concordo integralmente com você e, inclusive, eu acho, assim, o nosso amigo Câmara, inclusive, às vezes ele chama essa fungibilidade de convertibilidade entre os recursos, mas que, inclusive, para mim, no caso, por exemplo, no 1032 e no 1033, que é atípica, inclusive existe a necessidade ali, às vezes, de uma correção de um
de abertura de prazo para a parte para que ela promova a adequação do seu recurso à espécie, que eu acho que é um aspecto muito relevante e que, para mim, inclusive, eu e o Câmara, nós até chegamos a escrever um texto no qual nós já defendíamos que essa necessidade de abertura de prazo ocorria tanto da conversão do RESP para o RE, que tem previsão expressa por conta da cláusula da reflexão geral, mas também do RE em relação ao RESP, porque eu fiz um recurso vocacionado a discutir contrariedade à Constituição. E se eu estou tendo uma conversão para o STJ, eu não discuti a legalidade. Então, eu preciso ter, até pela ideia de cooperação, que você, inclusive, com precisão falou mais cedo, eu preciso de dar oportunidade para as pessoas promoverem essa adequação. E, inclusive, eu acho que, pontuando especificamente o comentário seu sobre a questão da tipicidade e da fungibilidade, ela conversa, inclusive, sobre a questão da própria primazia do mérito. Sim. Porque se eu fosse pensar que a fungibilidade, a partir desse momento, ela estaria limitada às hipóteses expressas pelo legislador, eu iria contra a própria ratio da primazia do mérito, que, em alguma medida, informa todo o sistema, desde o artigo 4º do Código de Processo Civil, e, por óbvio, tem regramento específico também no campo recursal. Então, me parece que isso é algo importante. E, inclusive, eu queria também saber, apesar de ter já um posicionamento no STJ sobre essa questão, de que, no caso do STF e do STJ, o professor Flávio Pedron está nos mandando aqui um abraço forte, Flávio. Um gigante, Flávio. Você também reputa que essa necessidade de abertura de prazo para que as partes promovam, o recorrente promova esse ônus argumentativo, esse ônus da dialeticidade seria essencial também? Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro autor que eu lembro a respeito disso foi o Flávio Jorge, naquele livro específico sobre teoria geral dos recursos, em que ele falou um negócio que me deixou marcado para sempre. Ele falou o seguinte: a fungibilidade, ela não vive sem a adaptabilidade. E isso por uma razão muito simples. Transformar uma coisa em outra e não precisar mudar nada significa que está sobrando coisa. Quer dizer, imagina você... Você vai interpor um recurso, ele é recebido como outro, e você não tem que mudar absolutamente nada, então demorou desses dois recursos virarem uma espécie só. Não tem por que ter os dois. Se é tudo rigorosamente igual. Então, eu costumo dizer, né? A fungibilidade, ela não vive sem essa adaptabilidade. E o legislador, ele foi preciso, não só no artigo 1032, mas no 1024, parágrafo 3º. E esse 1024, parágrafo 3º, ele não só teve o mérito acadêmico de perceber que eu, quando entro com embargos de declaração, eu estou com uma expectativa do julgamento do recurso de embargos de declaração. A partir do momento que ele é convertido em agravo interno, é natural que eu tenha um outro planejamento para impugnar essa decisão. Então, essa ideia de complementar em 5 dias que está previsto aqui, além de ter uma razoabilidade acadêmica, para mim, manifesta, ela acaba também sendo importante, por quê? Porque vai bater na jurisprudência defensiva. Porque a gente percebia claramente na vigência do código anterior que o relator convertia um e outro e já passava imediatamente ao julgamento. E eu costumava brincar, você ia para uma briga de arma de fogo com canivete, né? Você fez aquela alegaçãozinha boba lá de omissão, tinha 1001 matérias para tratar e o tribunal está julgando aquilo como agravo interno, quer dizer, era uma preclusão consumativa meio estranha, né? Porque, na verdade, você nunca fez um agravo interno, mas era isso que eles estavam julgando. Então, o legislador, para mim, aqui foi muito bem de fazer essa previsão, tanto sobre o ponto de vista acadêmico, como para bater numa jurisdição defensiva. Agora, o 1033 ficou devendo. Né? Quer dizer, ele se preocupou. Ele fez 3 previsões de fungibilidade. Em 2 ele foi perfeito, prazo e tal, e vamos que vamos. E aí pisou na bola no último, né? Mas aí... Pisou na bola na finalização. Mas pelo menos a jurisprudência caminhou no sentido de permitir essa adaptação. O professor Léo Beral também está mandando um abraço aqui para nós. E eu queria que você falasse também, nosso tempo já está terminando,
mas eu queria que você falasse de um dispositivo que é um dispositivo que eu particularmente, eu sou absolutamente suspeito acerca dele, porque eu falo que ele surgiu numa aula que eu estava dando aqui lecionando aqui na UFMG, estava, na época já estava trabalhando na Câmara dos Deputados, na elaboração, né, no projeto, na Câmara dos Deputados, e lecionando o sistema recursal, eu fui falar do princípio da complementaridade, que falava que no CPC de 73 não tinha essa previsão, e que na Alemanha, o parágrafo 517 tinha previsão da complementaridade, e etc, etc. E aí, na hora que eu estava fazendo essa exposição, na mesma hora bateu a mensagem. Eu falei, mas espera lá, nós estamos fazendo uma reforma do código e não tem nenhum dispositivo sobre a complementaridade. Então, eu queria que você falasse um pouco desse 1024, parágrafo 4º, qual que é a sua impressão desse dispositivo? Bom, é a melhor possível, né? Quer dizer, eu costumo até dizer, né? Aqui eu vou ser bem pragmático. Eu sei que você advoga muito como eu, e você sabe que a academia é bonita e tal, mas o pau come mesmo lá na prática forense. E aí, muita gente vem dizer assim, exatamente, não, esse dispositivo aí, ele só consagra um princípio não escrito, que todo mundo já falava, todo mundo aceitava. E aí eu falo, meu amigo, na prática, na vida como ela é, lá no umbigo no balcão, a transformação de um princípio não escrito num princípio escrito é muita coisa. É muito. Porque, perceba, o operador do direito ele já não está nem mais lendo a lei, quiçá estudando doutrina para descobrir o que não está na lei. Vamos ser sinceros. exatamente. Então, meu amigo, essa ideia que não, só consagrou o que todo mundo quem sabia? Eu sabia, você sabia, né? A gente escrevia sobre isso no nosso mundo ali processual. Agora, a maioria dos juízes, os advogados em geral, os promotores que estão ali não preocupados em estudar o processo, mas se virar com o processo no dia a dia, a previsão legal é sensacional. Você faz uma citação hoje num dispositivo, não precisa fazer mais nada. Não precisa falar da doutrina, dos precedentes. Fala, meu amigo, é previsão de lei, segue o jogo. Então, eu acho, assim, extremamente importante, né? Aqui eu comungo muito a opinião do Fábio Monerá, quando eu vi uma palestra dele sobre as normas fundamentais, né? E ele dizia, tem muita gente dizendo que esse começo do CPC ele é desnecessário, porque ele consagra apenas princípios que todo mundo já sabia que existia. E não é essa a percepção na praxe forense que pelo menos eu tenho. Então, é uma norma muito bem-vinda. Por quê? Porque ela trabalha com uma ideia óbvia de não cercear o direito de defesa diante de uma sucumbência superveniente. Quer dizer, uma coisa é a parte optar o que impugnar. E isso faz parte do jogo. Daí porque a gente tem recurso total e recurso parcial. Tanto um devolutum quanto um apelato. Você recorre do que você quiser. Mas você recorre do que você quiser diante da sucumbência que você suportou. Quer dizer, a partir do momento em que eu já recorri, a parte contrária embarga de declaração e consegue um provimento e dali surge uma sucumbência superveniente, não foi uma questão de não querer recorrer daquilo no momento em que eu já havia interposto o meu recurso. Foi simplesmente uma circunstância de ser impossível impugnar daquilo que eu não sucumbi. Então, a possibilidade de você complementar com a sucumbência superveniente, ela é bastante racional. Ah, Daniel, mas eu acho que você deveria ter esperado os embargos de declaração da parte contrária. É claro que no mundo ideal, você espera os embargos de declaração da parte contrária e depois recorre. Mas cá entre nós, né, Gélia? Cada vez mais os tribunais começou com a história da manifesta intempestividade. Que aí um embargo de declaração manifestamente intempestivo, ele, na verdade, não interrompe o prazo. E aí aquelas, né, desculpa o termo, sacanagem total. Não interrompe para quem interpôs e nem para o recorrido. Então o recorrido está cheio de boa-fé lá esperando o julgamento, aí vem o julgamento dizendo, transitou para todo mundo. Fala, Jesus. Então é aquela história. Aí vem um juiz ou outro e fala, não, isso aqui é tão manifestamente incabível que eu também não vou interromper o prazo. Então, meu amigo, seguro morreu de velho. Ainda que a parte contrária já tenha embargado a declaração, se você tem alguma dúvida sobre a admissibilidade, você já vai recorrer, é óbvio. Não vai ficar lá esperando para tomar um sacode. E ainda tem aquela situação que eu tenho certeza que você também já passou,
naqueles processos que tem um litisconsórcio muito grande e que, às vezes, o juiz esquece de analisar um dos EDs apresentados por uma das partes e vai analisar esse ED muito tempo depois que ele já fez uma análise, e aí tem uma mudança na decisão, e aí você já apresentou o seu recurso. E aí o problema não é só, porque a análise não é só num processo envolvendo um autor e um réu. Às vezes, em situações de litisconsórcio, todos os litisconsórcios embargam, o juiz analisa alguns deles e esquece de outros, e é isso, inclusive, esse único, às vezes, que ele deixou de analisar, promove uma alteração da decisão, uma complementação, e se torna imperativa a necessidade que você promova a complementação da sua peça, claro, sem ter que apresentar novo recurso, mas complementando o seu arrazoado nos termos que houve a modificação e nos limites do que foi modificado. Daniel, eu não tenho como te agradecer a aceitação aqui do convite aqui do Direito News. Fala em meu nome, fala em nome da Isabela, queria te agradecer muitíssimo, é um prazer, até porque ela me deu um presente que tinha muito tempo que a gente não conversava, a gente não colocava a prosa em dia, até por N fatores, né? Até por fato de que nós dois temos uma vida super atribulada, advogamos demais da conta, lecionamos, escrevemos, é uma loucura a vida. Então, um prazer enorme poder ter recebido você aqui. Espero que em breve a gente possa conciliar as agendas para poder prosear um pouquinho mais sobre essa nossa cachaça, que é o direito processual civil. Queria te abrir a palavra para você fazer as suas considerações aí. Pô, Gelli, obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo companheirismo de sempre. Foi excelente aí essa nossa troca de ideias. Curta, né? Porque a gente só tem essa 1 hora para falar. Mas é isso aí, vamos fazer umas outras lives. Já te convidei, a gente está combinando a data para você também fazer uma comigo. E vamos embora, vamos tocar do jeito que dá, né? Daqui a pouco a gente tá presencialmente juntos de novo. Com fé a gente pode voltar, todo mundo cuide-se, viu? Fique um abraço para todo mundo que nos assistiu aqui, todos se cuidem, a situação é séria e vamos aproveitar para a gente buscar o máximo de informação nesse período e é um prazer poder estar aqui com vocês. O Daniel é um gigante, todo mundo conhece ele, é um prazer enorme poder manter essa interlocução. Fica aqui meu abraço fraterno, meu amigo. Valeu, meu amigo. Obrigado. Tchau, gente. Um abraço para todo mundo. Boa noite.